desse calendário vacinal de hoje, Tati? Pois é, Priscila, vamos nesse tirar dúvidas, né, esclarecendo aí a população em relação a essa etapa da vacinação que está acontecendo em Belém desde ontem, pessoas com comorbidades e a idade estabelecida pela Secretaria de Saúde. Ontem, 59, nascidos em 62, hoje 58, seria só 58 nascidos em 63, mas por conta do quantitativo de doses aplicadas ontem, a SESMA decidiu baixar um pouquinho mais e 2 novas faixas etárias foram incluídas nessa vacinação. Doutor Cláudio Salgado, que é diretor de Vigilância à Saúde da SESMA, conversa com a gente agora. Doutor, boa tarde, obrigada pela participação mais uma vez conosco. O pessoal de 59 ou nascidos em 62 que não conseguiram ir aos postos de vacinação ontem, qual é a orientação? Boa tarde. Nós temos dito e temos conversado com eles ainda agora, eu conversei com um grupo ainda agora lá no Mangueirinho, explicando para eles que nós não podemos, diferente dos idosos, nós não podemos deixar eles chegando aos pontos de vacinação, porque nós não vamos conseguir controlar o quantitativo de pessoas a serem vacinadas. Então nós explicamos a eles, e estamos explicando aqui novamente, que essas pessoas que eram ontem, 1962, nós abriremos novamente, daqui a 10, 15 dias, abriremos e chamaremos todos novamente, então terão uma nova oportunidade de chegar até os pontos de vacinação para se vacinar. Doutor, em relação às comorbidades, há sempre uma grande dúvida, mas existe uma lista que foi aí determinada pelo Ministério da Saúde de quem pode receber a vacina agora. Eu queria que o senhor falasse, é claro que é muito extensa, mas especificamente sobre os hipertensos. Está tendo uma grande discussão aí em relação a isso. Qual é a orientação e quais os hipertensos que podem receber a vacina agora? Então, nessa etapa, são 2 estágios, né? O primeiro deles nasceu em 1963, 64, 65, ok, pode ir no ponto de vacinação. Segundo, se tem alguma comorbidade. Então, comorbidades, aí tem várias. Por exemplo, se a pessoa tem diabetes mellitus, acabou. Ele está nesse grupo de idade e tem diabetes mellitus, ele pode ir que ele será vacinado. Se ele tiver asma, por exemplo, aí já tem que ser uma asma grave, ele tem que ter sido internado em algum momento, ele tem que tomar uma droga imunossupressora. E a pressão que você perguntou, a hipertensão, tem que ser também alguma coisa mais grave, então ele tem que estar tomando mais drogas. Ele tem que tomar pelo menos 3 medicamentos ou 4 medicamentos antihipertensivos para poder controlar aquela hipertensão dele. Ou se ele tomar 1 ou 2, ele precisa ter o que o Ministério da Saúde está chamando de lesão em órgão-alvo. O que é isso? Ele tem que ter tido um acidente vascular cerebral, por exemplo, por causa daquela pressão dele. Ele pode ter uma insuficiência renal, ele pode ter algum outro problema no coração. Então, isso causado por aquela hipertensão que ele está controlando. Então, não é simplesmente você ter um medicamento, estar tomando aquele medicamento, porque isso não entra nas comorbidades de acordo com o Ministério da Saúde. Pois é, muita gente, tem muitos hipertensos, muitos diabéticos, é importante a gente esclarecer. Priscila, pergunta. Tem aqui, chegou uma pessoa dizendo que não estão vacinando pessoas que possuem apenas uma comorbidade. Ela quer um esclarecimento. Isso é verdade ou não? Doutor, não há isso. Na realidade, a pessoa pode ter uma comorbidade. Por exemplo, se ela tiver diabetes mellitus, ela vai ser vacinada. Se ela tiver hipertensão, um desses quadros que eu acabei de falar aqui, será vacinada. Então, isso não procede. Na realidade, basta que tenha uma comorbidade que vai ser vacinada. Importante que as pessoas prestem bastante atenção nessas informações. Mais perguntas? Temos na hashtag Você no JL1 aqui na tela. Andresa Figueiredo, minha mãe tem 56 anos e é hipertensa, faz uso de 2 medicamentos para pressão. A dúvida é, ela pode ir se vacinar, sendo que o laudo ela só vai ter em mãos na segunda-feira? Pois é, então, ela usa 2 medicamentos antihipertensivos, né? De acordo com o que foi definido, ela não teria como vacinar nesse momento agora. Ela teria que ter uma hipertensão que seria controlada por mais medicamentos para ela poder, então, que seria uma hipertensão resistente para ela poder ser vacinada. Aí a resposta, Priscila. Doutor, aproveitando aí a questão, a pergunta que foi feita, em relação à documentação também. O que está sendo exigido, o que fica retido no ponto de vacinação, o que é obrigatório levar? Reforce, por favor. Nós sempre pedimos um laudo ou atestado ou uma receita. Pode ser inclusive uma receita. Tem pessoas levando outras coisas. Então, por exemplo, o laudo de um histopatológico.
Então a pessoa fez uma biópsia de um câncer e no laudo dessa biópsia está descrito lá qual é o câncer. Isso também nós estamos aceitando. Então, são esses documentos que possam provar, de alguma maneira, que aquela pessoa possui a comorbidade que ela se refere. Olha só, Priscila, bom, são 3 faixas etárias que estão sendo vacinadas hoje e a depender do número de vacinados, dessa procura nos 19 postos, a SESMA já está montando aí, organizando um cronograma para amanhã, porque essas vacinas da Pfizer precisam ser aplicadas até no máximo sábado, doutor. Como é que vai ficar? Correto. A nossa proposta aqui é... Finalizando hoje, ou próximo do final, lá para as 16 horas, a gente já consegue identificar qual é o tamanho de vacina que nós temos e a proposta é que a gente finalize isso amanhã ainda, na sexta-feira, essas vacinas da Pfizer, e aí vamos descer quantas idades forem necessárias para que a gente utilize todas as 14.040 vacinas que nós recebemos. Agora tem muita gente perguntando, doutor, pessoal acima de 60 anos que por algum motivo não pôde comparecer aos postos de vacinação naquelas datas que foram estabelecidas, vão ter uma nova chance de receber essa vacina e quando será? Ok, o pessoal de 60 anos ou mais, que são os idosos, nós abriremos novamente todos os pontos de vacinação de Belém no dia 10, segunda-feira, para vacinar, seja a segunda dose, seja a primeira dose ainda, nós vacinaremos todos os idosos que tenham residência em Belém, com seu comprovante de residência, neste dia 10. Qual será a vacina utilizada nesse dia? Coronavac. Coronavac, né? No Isso. dia 10 de maio, né? Coronavac, porque a Pfizer nós só temos agora, nesse momento, e ela termina amanhã. E aí nós temos algum estoque de Coronavac justamente para fazer a segunda dose, né? Que nós não paramos de fazer a segunda dose em nenhum momento em Belém. Nós temos isso em estoque, vamos abrir novamente e, eventualmente, os idosos que ainda não tomaram a primeira dose por algum motivo, podem também tomar a primeira dose nesse dia 10. Tá, vamos lá reforçar só a questão aí desse calendário de hoje, de amanhã. Hoje, né, doutor, 58, 57, 56, que nasceram em que anos, por favor? Correto. Hoje são as pessoas que nasceram em 1963, 1964 e 1965. Para amanhã, o que tem previsto? Então aí, dependendo do que sobrar de vacina, nós vamos para 1966, se der 67... Se for possível, chegaremos a 68. Vamos Depende ver, muito dependendo do balanço de hoje, né? Depende do balanço de hoje. Mas eu acho que é possível pelo menos 2 anos, com certeza. Pronto, Priscila. Obrigada, tá, doutor Cláudio, pelos esclarecimentos. Obrigado. Mais uma vez. É sempre importante a gente conversar com a população, orientar, que a gente Sim, diminui informação. as dúvidas lá nos postos de vacinação. Correto. Obrigada, doutor. Bom, Priscila, é isso, tá? Então, hoje podem vacinar aí. A gente vai reforçar, então, o pessoal que pode procurar os postos até as 5 horas da tarde. 19 postos funcionando aqui na capital, todos climatizados para atender aos protocolos dessa vacina da Pfizer que está sendo aplicada. As pessoas que nasceram em 1963, 1964, 1965, todos precisam ter comorbidades, são critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Documentação necessária para apresentar nesses pontos de vacinação. Atenção, além dos seus documentos pessoais, como RG, CPF, o seu cartão SUS, também é preciso apresentar um comprovante de residência de Belém, porque a vacina está sendo disponibilizada pela Secretaria de Saúde da capital, e a cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove a sua comorbidade. Então, no final do dia, hoje, lá por volta das 17 horas, a SESMA já vai ter uma posição em relação ao calendário de amanhã e é claro que a gente vai avisar tudo nos nossos telejornais. Priscila. Muito obrigada, Tati. A gente reforça que a lista de 22 comorbidades existem especificidades. Então, você pode conferir no site G1 Pará todas as especificidades, porque são muitas. Então, veja lá, você vai saber identificar. Se não, tire sua dúvida com seu médico, você vai saber se você entra nesse critério da Secretaria de Saúde. Também os locais de